Já tô aqui? Alô, alô? Tem alguém? Alguém por aqui? Gente, pela primeira vez, eu tô aqui no YouTube, aqui embaixo também. Que emoção. Não sei se aqui no YouTube vai dar muito certo, mas tamo aí, né? Tamo aí para conversar, tamo aí pelo conteúdo, para a gente discutir o que a gente veio para discutir, que é um assunto muito, muito, muito importante. Em épocas de valorização do profissional da saúde, é mais importante ainda. E aí, galera? Oi, Gabi. Bom, gente, eu não vou me demorar, porque tem uma recém-nascida, eu quase me atrasei para chegar, o pai tá lá tentando segurar as bolas. E a ideia aqui é um papo rápido, e eu quero que vocês troquem aqui comigo. Se alguém não concordar, por favor, escreva. Vamos deixar essa live bem interativa, tá bom? Eu vou tentar olhar o máximo que eu puder para todo mundo que está escrevendo. O assunto aqui é, mas meninas, o meu público, ele não tem dinheiro para pagar uma órtese. Ó, a gente tô com uma colinha, tá? Então não importa, tá dando uma liadinha, não. O meu público não tem dinheiro para pagar uma órtese em termoplástico. Gente, esse tipo de frase só me confirma uma coisa: uma crença limitante. Essa é uma das crenças limitantes que nós, como TO e muitos profissionais da saúde, têm. Como a gente é essencial. Quando uma pessoa está doente, quando uma pessoa precisa da gente, nosso trabalho é muito valorizado, né? A nossa presença é muito valorizada. E se essa pessoa é de baixa renda, aí complica, porque aí as pessoas, a gente tem um negócio de ser Madre Teresa, de não, vou cobrar baixo, vou cobrar pouco, porque ele não pode pagar. Mas, gente, isso é uma crença limitante, assim, né? De que, tipo, terapeuta tem que cobrar pouco, senão ela é má. Senão ela não faz um serviço para a sociedade. Gente, tem milhões de jeitos da gente fazer serviço para a sociedade. A gente já fez por aqui. E isso é uma estratégia do que eu vou falar daqui a pouco. Mas, assim, nós não somos más em entregar o nosso serviço, porque a gente estudou, a gente fez faculdade para quê? Eu passei muito tempo achando que TO eu gosto muito do que eu faço, tudo bem ganhar R$ 1.500 por mês. Oi, sabe, eu passei muito tempo com essa crença limitante de que, ok, esse era o meu salário. E aí, gente, amor à profissão não paga as contas, né? Não paga um estilo de vida que a gente deseja, que a gente almeja. Então, por muito tempo, eu acreditei que a TO só poderia me levar até um certo ponto que não me deixava satisfeita. Até eu mudar a chave. E toda terapeuta precisa mudar essa chave dessa crença limitante, ok? Qual que é o nosso papel quanto terapeuta? Você está atendendo o paciente, você sabe que ele precisa de uma órtese, você sabe os benefícios de uma órtese, e você pode não saber fazer, mas você precisa saber prescrever. E se você sabe fazer, você precisa saber precificar. Porque, assim, o pressuposto de que esse recurso é caro demais para o meu paciente é errado. Você não pode pressupor nada, você não sabe o que é de valor para ele. Você só sabe do que ele precisa. Ele precisa de uma órtese de posicionamento por isso, isso. Inúmeros benefícios. O seu papel como terapeuta é prescrever e colocar isso para ele, e colocar o porquê que ele precisa, né? Colocar para ele qual o valor que isso tem para ele. E aí, se ele tem dinheiro ou não para disponibilizar, para ter esse recurso, é ele que diz. Mas aí eu vejo, tipo, muita terapeuta, assim, né? Sabe que o paciente tem baixa renda, tem uma visão global da realidade, peraí.
Cabe a nós, terapeutas ocupacionais, que têm uma visão global da realidade do paciente, encontrar estratégias para ajudar o paciente a ter um recurso necessário. Maravilhoso! Esse é o ponto, porque tem muita gente que vai apresentar, olha, para você seria ideal uma órtese em termoplástico, mas, né, você não tem dinheiro, então vamos pensar, vamos fazer um negocinho aqui, vamos usar gesso ali. Eu já vi na internet, gente, escumadeira e régua para fazer uma órtese termoplástico. Que tipo de biomecânica aquilo ali pode respeitar? Aquilo ali não vai ser usado. Desculpa o que eu vou falar aqui, se alguém discordar de mim, me fala, mas eu tenho pavor de estratégia de baixo custo. O que é baixo custo, né? Normalmente, você pode ter uma estratégia de baixo custo, você pode baixar os custos de um equipamento, de alguma coisa que o seu paciente necessita. Claro que você pode. Mas, assim, sem sucatear o recurso que é nosso. Cara, normalmente, estratégias de baixo custo são deixadas de lado. Não são usadas porque machucam, porque são pesadas, porque não são higiênicas. Órteses de PVC. O PVC é baixo custo? Gente, mas dá um trabalho do cão para fazer. É muito mais fácil você comprar a placa, que quando você precifica, quando você vê os custos todos ali, a placa não é o caro, não. O caro é o seu serviço. Aí você vai fazer uma órtese de PVC que dá muito mais trabalho, devia ser muito mais cara. Entendeu? Olha, Lari, já deixo a primeira pergunta. Antes do paciente cirurgião de mão, o tecido da sua órtese seria... Vou chegar nesse ponto, tá? Falando sobre os prescritores. Mas, na realidade, é outro assunto. Vamos lá que eu vou chegar, tem muita coisa para a gente falar. É assim, aí o negócio é estabelecer o preço, né? Você estabelece preço como? Com uma base, que são os seus custos, e com um teto, que é o valor que aquilo lá tem para o seu cliente, para o seu paciente. E no meio disso tudo, é aí que entra aonde o seu preço vai chegar. Porque aí entra as suas estratégias de angariação, o que você faz, os cursos que você faz, o seu know-how, a sua técnica, a sua rapidez, a sua agilidade, os materiais diferentes que você compra, a possibilidade de dar diferentes opções de cores, o que for. Não é supérfluo cor para órtese, sabe? A pessoa vai usar aquilo todo dia, o dia inteiro. O dia inteiro, em alguns casos. Então, isso tudo vai gerando valor na órtese. E ela vai chegar num preço. E se você faz órtese, você vai chegar nesse preço a partir de esmiuçar tudo aquilo que tem ali no meio. E aí você vai chegar no preço teto. Ali no meio pode ter o seu paciente que você quer fazer mais barato e tal. Você pode. Não vou dar, vou dar a opção para ele de usar o meu velcro, que quase não uso, uma placa que é boa, mas é a mais barata. Tem como abaixar. Mas, gente, uma coisa é muito importante, um bom preço é muito diferente de um preço baixo, tá? Deixa isso na cabeça de vocês, é muito diferente, gente. Sucatear o seu recurso para ter um baixo custo e pressupor que aquilo vai fazer a diferença para o seu paciente, está errado. Você tem que dar o valor à sua órtese. E se seu paciente não sabe o valor que aquilo tem, vai depender de você persuadi-lo ou não. Gente, não estou falando para ninguém enganar paciente aqui, você não vai enganar. Mas você pode usar técnica de persuasão. Pode sim. Você pode saber vender o seu produto. Porque você sabe tecnicamente, cientificamente, funcionalmente, você sabe o porquê que ele precisa daquela órtese. Basta você saber vender. Entendeu? Basta você saber colocar. E se você coloca de um jeito importante, o seu paciente vai entender o valor daquela órtese e vai pagar por ela. Vai pagar por ela. Quando a gente entende o valor de uma coisa, a gente paga.
e ver que aquele valor é importante para a gente, ainda mais se tratando de qualidade de vida, de diminuição da dor, de funcionalidade, de facilitação, muito mais, não é mesmo? Bom, o que mais que eu quero falar? Os recursos de baixo custo podem não ser funcionais, né? Eles acabam sendo deixados de lado e realmente é o que eu mais vejo. A gente vê isso até com prótese, né? Prótese que nem é baixo custo, mas não é funcional, muitas vezes, então é muito deixado de lado, né? Bom, um exemplo. Aqui, um exemplo sobre o valor que você dá ao seu paciente. Ou seja, você precisa convencê-lo, não. Você precisa falar para ele por que ele precisa de uma órtese. E então você sabe a dor que ele tem. Você sabe o que entristece ele, o que incomoda ele, qual que é a atividade que tem baixo rendimento, que ele não está satisfeito com essa atividade. Você sabe, então você sabe os pontos que pegar nele para convencer ele de que aquilo lá tem um grande valor para ele, né? Mas se você não precifica a sua órtese de uma maneira correta, você pode dar um tiro no pé. E a precificação, gente, preço, olha, eu acabei de dar essa aula lá no curso do Mãos à Órtese. Aberto, hein? Eu acabei de dar essa aula e ela é imensa, porque são muitos pontos que a gente precisa levar em consideração para precificar a órtese. Inclusive, quem perguntou aqui sobre os encaminhadores, né? Vou voltar um pouquinho, porque uma dessas questões do meio para precificar é qual é a sua estratégia de marketing, o quão agressivo não, né? O quão ativo você é nessa captação de paciente, o quanto você quer fidelizar e o quanto você quer angariar paciente, o quanto de esforço você coloca nisso. Então, a gente mostra lá quais as técnicas que a gente usou, né? Todas as técnicas que a gente usou. E uma delas, inclusive, é mostrar aos médicos, é saber se comunicar com quem você vai falar, o que você vai falar e em qual tempo você está falando isso para aquela pessoa. Então, a gente conseguiu muito médico prescritor aqui, utilizando de técnicas de persuasão, e a gente deixou claro que a gente, na mensagem, na comunicação com ele, que a ação que eu queria dele era que ele falasse para o paciente que ele precisava fazer uma reabilitação e que essa reabilitação não estava no plano de saúde dele e ele teria que pagar o particular, porque a gente não atende plano de saúde. E, gente, deu super certo. A gente tem um monte de paciente que vem porque o médico fala, olha, eu vou fazer sua cirurgia, mas ela só vai dar certo se você... Meu cachorro. Desculpa. Ela só vai dar certo se você fizer a terapia com essa especialista. Tem que ser especialista, entendeu? Então, isso é técnica. E isso está lá dentro. Só que isso exige tanto trabalho da gente, exige tanta energia, tanto comprometimento com o processo, que isso acresce um valor na minha órtese e no meu serviço. Entenderam o que eu quero dizer? Estudos nacionais e internacionais têm abordado a questão do abandono de recursos de tecnologia assistiva, incluindo órteses. E isso se deve ao erro de prescrição. Ai, não tem mais a mensagem. Arrasou, Camila. Exatamente, foi o que eu falei no começo. Qual que é a sua obrigação? Prescrever bem, fazer muito bem e precificar bem para aquela sua população, para aquele tipo de mensagem que você quer deixar, para o posicionamento seu no mercado de trabalho e dentre tantas outras especificações que não dá para eu falar aqui, mas está lá no curso. Uma hora ou outra a gente vai conversando sobre isso, aqui a gente vai falando um pouquinho cada coisa, porque tem muita coisa mesmo. E é muito legal quando a gente organiza tudo certinho, que te dá o passo a passo, te dá as diretrizes,
O que você pode fazer com isso? Qual que é a sua população? A gente entende muito isso, que paciente de cidade pequena não paga uma órtese. Gente, crença limitante. Qualquer lugar uma pessoa paga a órtese. Você só precisa ter o preço correto para aquela população, ter o posicionamento correto, ter os materiais corretos, para você ter na mão exatamente o que tem na órtese, o que eu gasto mais, o que eu gasto menos. Ali, e aí se você quiser fazer uma órtese a super baixo custo, que para mim o termoplástico numa órtese é o menor dos custos, você pode, você consegue. E vai te fazer muito, você vai fazer muito melhor e muito mais rápido do que o PVC. Não é isso? Tem alguém que discorda de mim, gente? Itens inadequados, esteticamente ruins e outros fatores. Gente, a tal da órtese da internet, que é uma escumadeira com uma régua, que tipo de distribuição de pressão tem ali, que tipo de distribuição de forças tem ali? Aquilo lá não segura absolutamente nada. E a pessoa diz, olha, órtese de baixíssimo custo, com materiais que você tem na sua casa. Sabe, não venda o errado, fala, tem esse o certo, é isso, sabe? Você quer, vamos achar um jeito de angariar esse dinheiro, vamos fazer a coisa direito, porque aí nós não vamos ter que ficar trocando, nós não vamos ter que errar, nós não vamos ter que te machucar, né? Tudo depende da maneira que você se coloca. E o terapeuta precisa aprender a se colocar de uma maneira mais persuasiva e mais de negócio. Você é o seu negócio. E se você quer fazer caridade, tudo bem, não tem problema. Não tem problema com isso. Imagina. Mas eu, quando escolhi minha faculdade, quando eu falei, fiz a minha especialização, fiz milhões e trilhões de cursos, eu queria ganhar dinheiro com isso. E não é mal nenhum eu querer isso. Porque eu sou profissional da saúde, né? Tem que denunciar esse profissional. Minha filha, mandei uma mensagem no YouTube falando, olha, isso aí é um desfavor, meu querido. Tira isso do ar, pelo amor de Deus. Você não sabe o que você está falando. E aí, gente, um negócio legal que a gente faz lá na Mato, a gente bolou, nós, e com a ajuda do nosso contador, uma tabela Excel que você adora aquelas tabelas de Excel que você põe um valor e o negócio já calcula tudo sozinho. E essa tabela é sensacional, porque nela a gente consegue precificar o meio, né? O quanto de lucro eu posso colocar naquela órtese, o quanto daquela órtese é minha hora de trabalho, o quanto daquela órtese é velcro, o quanto daquela órtese é neoprene, o quanto daquela órtese é meus custos fixos variáveis. É sensacional essa tabela. Eu acabei de explicar para as alunas. Vai chegar aí essa semana, em sexta-feira, está no ar, turma 1, a aula da tabela do Excel. Lá, juntamente com todo esse estudo de planejamento, de precificação, você vai chegar num ponto de preço ideal para a sua população, para o seu paciente, para quem você quiser. Beleza? Outro fator é a falta de convencimento quanto à necessidade do uso. E isso, é uma falha da TO. Exatamente, a gente tem que saber como persuadir, sabe? É o nosso trabalho, é a nossa venda. Os vendedores vendem as coisas por aí, a gente precisa vender o nosso serviço e o nosso produto. Só que você concorda comigo, porque para vender um produto, você tem que saber exatamente para que é esse produto e qual é a qualidade dele. Porque senão você não quebra. Opa, por que eu vou falar? Olha aí essa órtese aí, ó. Eu compro ali na ortopedia, ali, ó, na esquina, por R$110. Você tá me cobrando 400 e tanto? Por quê? Por quê? Sabe? Não é hora da gente gaguejar. Não é. É hora da gente ser incisivo, saber o que vai falar. Ter propriedade técnica, científica, biomecânica, de conhecimento que a gente soma na nossa carreira o tempo inteiro e a gente sabe qual que é a diferença, gente. Nem vou falar isso aqui, né?
Bom, já falei que encaixar, tem que desenvolver o recurso, saber. Ah, sim, porque quando você encaixa o seu preço na sua população, isso envolve várias coisas, gente. Isso envolve quem é a sua população, quem são os seus prescritores, qual. E, ó, vai uma dica aí, hein? Que tá, o jeito de fazer isso. Então, como achar os pacientes ocultos, a gente chamou de paciente oculto. Sabe aqueles pacientes que são seus pacientes, só que eles não sabem que são para isso. E isso muitas vezes envolve os intermediários, que são os médicos e os fisioterapeutas. Então tem todo também uma persuasão, uma técnica de persuasão, tem todos os gatilhos mentais. A gente tem que usar, gente. É nosso trabalho, é nossa venda. A gente precisa usar, a gente não está enganando ninguém. A gente só precisa fazer com que a mensagem fique clara para os médicos, para os físios, para os educadores físicos, para os pacientes, para os familiares dos pacientes, entendeu? E isso tudo envolve, não é tão fácil, não é tão simples. Para quem quer fazer isso claramente, exatamente como deve ser feito, é um passo a passo complicado, onde tem muita coisa que tem que ser levada em consideração e ser anotada, mas é possível. Bom, acho que eu falei quase tudo. Alguém quer colocar alguma coisa aí? Eu acho que eu trouxe, assim, gente, uma ideia geral do que eu acho que a gente precisa fazer, sabe? Parar com esse negócio de, tipo, ai, órtese é muito caro, ai, meu paciente não tem dinheiro para pagar. Gente, se o paciente realmente, você fez tudo aquilo e aquele preço não é para ele, então, junto com ele, você tem que achar meios dele conseguir aquele material, entendeu? Se você mesmo assim quer, eu quero ajudar esse paciente, eu quero. Cara, compra o material. Para, com uma placa, gente, com uma placa de termoplástico, aprende a fazer órtese, pelo amor de Deus. Com uma placa de termoplástico, você faz várias órteses. O custo da placa na órtese, na de posicionamento, é baixo. E qualquer pessoa consegue pagar ela, entendeu? Às vezes, o meu custo total da minha órtese aqui é muito caro, mas é por quê? Porque eu fiz seguindo a análise detalhada da minha população, das minhas estratégias. Então, aqui o preço ficou caro, porque a minha região paga mais ou menos, tá? Porque aqui o ABC é muito de plano de saúde. Né? Ixi, aqui, nossa, toda ligação atende plano de saúde? Gente, e assim, outra dica. Ligou alguém querendo órtese, querendo saber o preço, olha, eu preciso ver a prescrição, eu preciso te ver, eu preciso saber o que é, o que não é. Dá um jeito de encontrar esse paciente. Agora, com a coronavírus, não dá? Meu, aqui, ó. Mas dá um jeito de um tete-a-tete ali com o paciente para ficar bem claro o seu valor e não o preço daquela órtese. Porque se ele te ligou já sabendo o preço da sua concorrência inteira, ele precisa ver um diferencial em você. Mesmo porque você não sabe, né, qual que é o valor que ele estipulou para aquilo. Às vezes, o valor que ele colocou para aquilo é metade do que o que você está cobrando. Mas então, você tem que deixar claro na avaliação qual é o seu valor. Por que você cobra o dobro do que está aquilo na cabeça dele? Correto? Fora uma avaliação nos trinks, fino, onde você pode, uma avaliação que, além de você avaliar tecnicamente o seu paciente, você consegue pegar informações, você consegue acessar informações e possíveis gatilhos que possam fazer esse paciente comprar e fechar o serviço com você, comprar sua órtese
e fechar um pacote de atendimento e fazer o atendimento. Gente, é um trabalho. É um outro trabalho que vai agregar valor a você, que vai agregar valor à sua órtese e com certeza ele vai pagar, certo? Assim, eu espero ter passado um pouco de tudo isso que a gente discutiu muito. A gente não fez esse curso Mãos à Órtese, a gente não fez em base de achismo algum. A gente estudou mesmo. A Verusca, ela fez pós na GV, a gente pegou o material dela, ela explicou, e vamos rever, e como que é a precificação, e como que é marketing, e estamos aprendendo marketing, então, não é baseado no blá, 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 num videozinho que eu vejo na internet, não. A gente está fazendo um negócio direito, porque era um curso que eu falei assim, eu quero fazer, eu só topo fazer esse curso, foi um curso que eu falo, eu gostaria de ter tido, sabe? Não só de confeccionar órtese, primeiro, não só de aprender anatomia ali pelas beiradas, né? Aquela revisãozinha. Gente, eu não quero revisão, eu quero revisão zona, principalmente de mão. Para quem não é terapeuta da mão, é muita novidade. Fui dar um curso de órtese de um final de semana em Manaus, as meninas super competentes, super fofas, só que da neuro. E eu tava lá falando, porque no metacarpo. O que é meta? Sabe? Tipo, porque não é comum. São estruturas que muitas terapeutas não estão acostumadas a lidar. Então, tem que ser do zero, tem que ser uma anatomia ferrada, tem que ser uma... Ai, gente, olha como desconcentrei, minha neném tá chorando. Ai, desculpa. Tem que ser uma biomecânica fodida, tem que ser, assim, o curso, sabe? A gente está filmando, a gente filma, quando eu vejo, olha, isso aqui, não pegamos o detalhe nessa órtese, que é importante, vamos ter que gravar essa órtese de novo, vamos ter que fazer um outro material. Olha, tá dando um trabalho, mas tá dando um trabalho muito recompensador por causa da quantidade das nossas alunas, tudo ó, dando um feedback muito positivo em tempos de crise. Imagina quando isso aqui passar. Porque as pessoas não vão deixar de ficar doentes, não, tá? Elas vão continuar precisando de órtese, elas vão continuar precisando de tratamento de terapia ocupacional e a gente tem que estar aqui para atendê-las, né? Deixa eu ver uns comentários. Várias possibilidades de pagamento. Quando passar a crise, quem não aceita cartão começa a ver isso, viu? Começa a procurar no banco, começa a ver o SAMAP, a minizinha, o que for. Temos que convencer pacientes, colegas da saúde, gestores quanto à importância de um recurso adequado. Não adianta nada prescrever e dispensar um recurso barato que não é eficaz ou que prejudica o paciente. Muitas vezes prejudica mesmo, né, gente? Porque isso quando o paciente deixa chegar ao ponto de prejudicar, senão ele joga ali no lixo mesmo e não usa, né? Então, vai continuar sendo prejudicado por não usar um recurso que ele deveria usar, né? Ai, obrigada, Carol. Agradecendo. Você tá amando coisa do curso! Você tá amando, ai, que bom que você tá amando. Olha, eu fico muito feliz. É aqui, ó, tá vendo, gente? Eu leio essas coisas, eu fico empolgada. Eu leio o retorno das alunas, eu falo, cara, esse é o caminho. Muito obrigada, alunas. Tá chegando sexta-feira aí uma aula aqui de precificação, de angariação de paciente, de comunicação com prescritor, com prescritores diferentes tipos de comunicação, diferentes tipos de meios de fazer isso. Que tá boa. Vê se vocês fazem tudo aí para chegar nela. Tô vendo que tem gente atrasada. Vamos aí, mãos à órtese, gente. Deixa eu desligar. Cuidar da minha neném. Amanhã tem mais. Amanhã a V que vem aqui conversar com vocês. Eu volto daqui uns dias. Um beijo, sempre bom estar aqui. Tchau. Encerrar. YouTube, 3 pessoas, cara! Eu sou muito empolgada, né? 3.
Ninguém me deu um oi, hein? Dá um oi. Tudo bem. Um beijo.